Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezadas famílias, pai, mãe, padrinho e madrinha, todos aqueles que nesta manhã seguem a liturgia da Santa Igreja Católica. Hoje, quarto domingo da Páscoa, nós refletimos sobre a figura do Cristo Bom Pastor. Como é bonito, confortante aos nossos corações, quando nós ouvimos Jesus que se apresenta a você e a mim. Ele é o pastor, e não é apenas um pastor, ele é o bom pastor. E o evangelho de hoje faz questão de que fique muito claro a diferença abismal que existe entre o bom pastor e o mercenário. Nós vivemos num mundo onde existe o bom pastor e aquele que não é tão bom pastor. Às vezes nem pastor é, mas se apresenta como, né? Jesus falou: cuidado, muitos virão até vocês em meu nome, dizendo isso, não os sigais, pois eles não me representam. Se apresentarão como pastores que apacentam para si mesmo, mas que não conduzem as ovelhas para o único e verdadeiro pastor, que é Cristo. Sabe aquele pastor que apacenta para si? O que ele quer da ovelha é o leite, a lã e a carne. Quem tem gado no confinamento sabe, né? Que todo aquele que o padre vem da roça e sabe. Quando você cuida bem do gado, trata bem dele, né? Tem um interesse, né? Que ele fique gordinho quando ele está gordo para abater. Não é assim que deve ser o pastor. O bom pastor, ele não tem interesse na ovelha. O mercenário diz assim, que o falso pastor, que é chamado como mercenário, ele apacenta as ovelhas com interesse econômico, financeiro. Ele está preocupado em explorar. Até fala, o que ele quer da ovelha é o leite, a lã e a carne. Eu sou o bom pastor. E qual é a diferença de Cristo, bom pastor, e que deveriam ser todos os pastores? Depois a gente vai ver que também a cada um de nós, né? O evangelho de hoje não fala só a relação que tem que ter entre o pastor e as ovelhas, também isso, mas também dizer que cada um de nós, você que é pai, mãe, você que é de pastoral, de movimento da igreja, de uma certa forma você também exerce um pastoreio, né? Você também é chamado a exemplo de Cristo, bom pastor, e não do mercenário. Se necessário for, dar a vida. Não é isso que um pai e uma mãe faz por um filho? Um bom pai e uma boa mãe, ele está disposto, né? Se necessário, porque ele é bom. Porque ele é bom. Porque ele ama. Ele ama tanto que, se necessário for, ele se sacrifica pela pessoa que ele ama. Jesus é assim. O mercenário não. O falso pastor, não. É o que diz aqui, ó, a diferença. O mercenário que não é pastor, não é dono das ovelhas, quando vê o lobo chegar, os perigos, o lobo aqui é todo o perigo, ou quando as ovelhas não lhe dão o retorno que ele espera, porque ele tem interesse nelas, o padre já falou, o leite, a lã e a carne. Quando vê o lobo chegar, ele foge e abandona, deixa as ovelhas órfãs, desprotegidas, e o lobo ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário, e a gente não pode esperar muita coisa do mercenário, né? É típico, é próprio, é característico do mercenário, essas atitudes e outras mais. Eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deus te conhece, Ele me conhece. Jesus apacenta e conhece a cada um de nós. Pelo batismo, e aqui entra hoje, nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros das promessas do reino do céu. Portanto, Deus conhece e sabe o nome, sobrenome, endereço, de cada um de nós. Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida. Por isso diz, as minhas ovelhas, aquelas que pertencem ao rebanho, que deveriam ser todos nós, todos os batizados, conhecem a minha voz e sabe distinguir entre a voz do verdadeiro pastor e daquele que não é. De modo que, se elas ouvirem outras vozes que não a do pastor, elas não obedecem e não seguem. Eu as conheço e elas me conhecem. Existe uma relação profunda, íntima, entre o pastor e a ovelha. O pastor ama, protege, cuida da vida. Foi o que Jesus, não foi isso que Jesus fez? Não foi só discursinho não, viu? Jesus Cristo morreu por você e por mim ou não? Me parece que sim. Não só morreu, mas carregou a cruz, foi humilhado, maltratado. Lembra aquele episódio quando os soldados vieram para prender Jesus? Eles não conheciam quem era Jesus, não sabiam. Chegaram até os 12 e perguntaram quem era Jesus, onde estava Jesus. E Jesus, para não pôr em risco, olha aqui o que é o pastor. Se fosse o mercenário, teria picado a mula, como diz o gaúcho. Ciscado na braquiara. Mercenário, diante do perigo, eu vou vazar. Mas não é essa. O mercenário faz isso, o charlatão faz isso, mas o bom pastor não. Quando os soldados se aproximam e Jesus vê que os 12 estão em perigo, Jesus pergunta: a quem vocês procuram? A Jesus Nazareno. Muito bem, se é Jesus, sou eu. Podeis prender-me, quanto aos meus, deixai-os. Olha aí, se apresenta, não nega, não foge, não, mas não, a quem vocês procuram? Não é a Jesus que vocês procuram? Sim, Jesus sabia que estava procurando ele, não para dar flor para ele, viu? Estavam procurando Jesus para prendê-lo e matá-lo. Sou eu. Se é a mim que vocês querem, podeis prender-me. Sou eu. Aqui, ó. Quanto aos meus discípulos, deixai-o em paz. Está vendo? É esse Jesus Cristo, bom pastor, que instituiu a igreja católica, instituiu a Eucaristia e o seu sacerdócio, os seus ministros consagrados, na quinta-feira santa. E é ele que, através da igreja e através dos teus legítimos pastores, que vão conduzir o rebanho, que sou eu, você e quem está em casa assistindo ou dormindo, não sei, somos todos rebanhos do único bom e verdadeiro pastor, que é aquele ali, ó, nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje no Evangelho, Jesus nos mostra a maneira como nós devemos exercer o nosso pastoreio. Repito, não é só para o padre, para o bispo, para o papa, para o cardeal, também e principalmente, porque como pastores, os ministros ordenados, sacerdotes, renunciaram a formar uma família como vocês, para dedicarem-se mais exclusivamente a Deus e o bem das almas. Então a eles, claro, e primeiramente, mas não só. Não é só o padre que tem que ser bom pastor
e está disposto a dar a vida pela igreja, como fizeram os mártires, para defender a honra, a moral, a fé, os bons costumes. Todo bom pastor tem que ser firme. Por isso que o padre precisa ser firme, não pode ser frouxo. Um pastor frouxo não passa segurança não, tem que ser firme. Não tem que ter medo. Se fizer falar a verdade e anunciar aquilo que a igreja pede, tranquilo. Não se preocupe com os lobos, a gente não vai conseguir eliminar os lobos, né? Tem que proteger as ovelhas deles. Os lobos vão estar sempre presentes, em todos os lugares, viu? Todos os lugares, lobos sempre teremos. Por isso que o pastor tem que defender, porque o mercenário, é o evangelho que fala, viu? Quando vê o perigo chegar, ele foge, ele se preocupa com o bem dele, ele não está nem aí, as ovelhas que se dane, que se lasque, porque ele é mercenário, é isso, mercenário é assim. Você vai esperar o que do mercenário? É isso que ele faz. Eu não, de Jesus, eu sou o bom pastor, o pastor que ama, cuida, protege, zela, e que está ao lado da ovelha todos os dias, inclusive nos momentos mais cruciais, no perigo, quando o perigo rodeia. E se for preciso, e Jesus mostrou isso, não só com discurso e teoria, mas na prática, e vocês sabem mais que o padre, que foi isso que ele fez mesmo. Ele nos amou e amou até o fim, foi fiel. Em nenhum momento ele virou as costas, nem para Deus. O demônio tentou Jesus no deserto, lembra? Durante 40 dias, todos os dias. E Jesus refutou. Então, meus irmãos e irmãs, que hoje, este quarto domingo do Bom Pastor, ensine que todos nós, pelo batismo, somos chamados a ser na igreja, né? Também pastores. Vamos pastorear do jeito de Cristo, com amor, carinho, dedicação. E outra coisa importante, pastor que conduz para Cristo e não pastorear para si. O rebanho é dele. O rebanho é dele. Eu, como padre, não posso querer apacentar o povo para mim, não. Eu sou apenas um instrumento. Eu tenho que levar com a minha vida, o meu testemunho, as minhas fraquezas, meus pecados, que são muito, viu, bem mais que de vocês, pode ter certeza. Deus nos chama, nos capacita, e Ele não chamou nenhum santo para ser padre, chamou todos os pecadores, como os 12 também, não tinha nenhum santo, se tornaram com a graça de Deus. Então o bom pastor deve apacentar, não para si, nem para um grupinho, deve apacentar o rebanho para Cristo, a fazer uma experiência, a ovelha chamada a fazer uma experiência concreta de Deus na vida dela, através daquela pastoral, daquele movimento, através do pai, da mãe, do filho. Vocês devem apacentar os filhos de vocês para Deus, mesmo sendo pai e mãe. Os filhos são de Deus, a vida é dom de Deus, nós somos apenas administradores. A vida é dom de Deus, veio dele para ele. Ninguém tira a minha vida. Viram no evangelho? A vida, ninguém tirou a vida, eu a doei. Jesus se ofereceu, tem o poder de dar e tirar. Esse poder de dar e tirar só Deus tem, nem você, nem eu, nenhuma criatura no mundo tem. Ninguém tirou minha vida. Jesus falou, eu a dei, eu a ofereci, por amor a cada um de nós, porque Ele é o bom pastor, e é próprio do bom pastor fazer isso, dar a vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, entrego livre, espontaneamente, porque recebi de Deus esse poder de dar e de tirar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esse domingo seja marcado para que você, hoje você pai e mãe saindo da igreja com o filho batizado, lembre que não basta trazer o filho para receber o batismo, viu? Isso é um primeiro passo importante, é preciso viver o batismo.
Que não seja apenas um recebimento, um sacramento. Ah, o meu filho foi batizado, que bom. E que ele venha na igreja daqui 15, 16 anos, 18 anos para casar. Não, não façam isso. Não façam isso. Não foi para isso que eles foram batizados. Viver a fé deve ser vivida. E quem que deve dar exemplo de fé para uma criança que depende? Quem senão o pai e a mãe? Você é pai e mãe. O padrinho e a madrinha está aí para lembrar, ó. E o meu afilhado. Por isso que na igreja o padrinho e madrinha de batismo é testemunha na fé, na qual a criança está sendo batizada. Essa é a figura do padrinho e da madrinha, não é aquela pessoa legal. Ah, eu vou convidar o Pedro porque é meu amigo de pesca. Tudo bem, se é teu amigo de pesca, mas não é esse o critério. Essa é a visão do mundo. Ah, mas ele é tão gente boa, ou elas estão sempre todo fim de semana lá em casa. Tá bom, que bom. Mas não é isso. Padrinho e madrinha na igreja católica, nesta igreja católica. As outras eu não sei, não conheço. Na igreja católica, o padrinho e madrinha é testemunho na fé na qual a criança está sendo batizada. Modelo na fé. Modelo na fé, não no futebol, nem no churrasco, nem na pescaria. E deve dar o testemunho da fé. Deve transmitir, educar com o exemplo, com as palavras e o exemplo. Vale para o pai e mãe, primeiramente, e para o padrinho e madrinha, que deve lembrar ao pai e à mãe. Se eles negligenciarem essa função, o padrinho e madrinha entra, entendeu? Então que você, pai e mãe, eduque na fé, vindo à igreja, participando, fazendo com que a criança receba os outros sacramentos, né? Hoje apenas o batismo, que é fundamental. Nós nos tornamos pessoa na igreja pelo batismo. Juridicamente, no Código de Direito Canônico, se fala que o ser humano ela é pessoa e é acolhida na igreja com direitos e deveres quando ela é batizada. Pelo batismo se torna pessoa, membro da igreja, sujeito de direitos e deveres. Pelo batismo. E ninguém pode receber validamente nenhum sacramento se não foi validamente batizado. Então, parabéns, pai e mãe, padrinho e madrinha, e toda a comunidade que nesta manhã recebe com amor e carinho cada um de vocês. Que o Cristo, bom pastor, apacente a mim e a você, e que nós também sejamos bons pastores, a exemplo dele, o Cristo, bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.